Me chamo Lara Laís Schunemann, sou acadêmica do 4º semestre do curso de Agronomia da Unijuí e apresentarei o meu trabalho intitulado Avaliação do comportamento da ureia líquida na folha-bandeira do trigo, realizada para a disciplina de Pesquisa Agronômica e Métodos Científicos, ministrada pelo professor pós-doutor Ivan Ricardo Carvalho. O trigo é o cereal de maior importância econômica mundial, ocupando 17% da terra cultivável do mundo e cerca de 30% da produção mundial de grãos. Anualmente são produzidos mais de 770 milhões de toneladas no mundo, onde os maiores produtores são respectivamente União Europeia, China, Índia, Rússia e Estados Unidos. O Brasil ocupa a 15ª posição com uma produção de 7,8 milhões de toneladas por ano, onde no país a maior produção, ou seja, cerca de 90% da produção nacional desse cereal, fica aqui na região sul do Brasil. O trigo é utilizado para alimentação humana, para a produção de pães, bolos, biscoitos e massas, dentre outros derivados, e ele também é utilizado para alimentação animal através de pastagens e rações, e na indústria farmacêuticos e de cosméticos para a produção de medicamentos e de cosméticos. Nas plantas de trigo, os produtos da fotossíntese elaborados principalmente na folha-bandeira são responsáveis pela maior parte da produção, já que possui uma curta distância da espiga, além dela manter-se verde por mais tempo do que as outras folhas da planta. O nutriente mais absorvido pela cultura é o nitrogênio, sendo também o mais limitante à produtividade e ao crescimento das plantas. É essencial em todas as fases do ciclo e presente em todos os processos metabólicos e fazendo parte das moléculas de proteína e dos ácidos nucleicos. Tem reflexo direto na produção, promovendo aumento da área foliar e, consequentemente, da taxa fotossintética e de todos os fatores de produção, como o número de panículas por planta, em decorrência do maior afilhamento, e do número de grãos por panícula e peso dos grãos. A fonte do nitrogênio mais utilizado é a ureia, por apresentar alto teor de nitrogênio, ou seja, 45% de nitrogênio, e rápida disponibilidade para as plantas. É um fertilizante solúvel, granulado sólido, com um diâmetro em torno de 3 milímetros, e tem como vantagens o menor custo de transporte, alta solubilidade, compatibilidade com numerosos fertilizantes e defensivos, além da fácil manipulação. E a aplicação a lanço sobre o solo é a forma mais comum de aplicação da ureia, já que proporciona facilidade de aplicação e rendimento maior. Para a cultura do trigo, o momento adequado de aplicação do nutriente se dá em 3 momentos em cobertura, mas nem sempre nessas condições fenológicas ideais condizem com condições apropriadas de umidade do solo e temperatura do ar, o que diminui a eficiência de absorção do nutriente. Ou seja, temperaturas elevadas ou reduzida umidade do solo no momento da aplicação propicia a volatilização do nitrogênio, e chuvas em excesso promovem lixiviação do nutriente logo após a sua aplicação. Essas perdas, além de limitar o potencial produtivo da cultura, geram prejuízos econômicos ao produtor e poluição do meio ambiente e saúde pública, já que envolve a qualidade de fontes de água superficiais e subterrânea pelos problemas de contaminação. O nitrogênio é um elemento móvel, pois apresenta facilidade de absorção e translocação do nutriente pelo interior de um tecido vegetal, e essa condição ela levanta a hipótese de aptidão da aplicação do nutriente para absorção via foliar. E ainda utilizar a água como veículo, ela poderia promover um resfriamento foliar e ocasionar a abertura estomática, favorecendo a absorção do nitrogênio. E pela grande influência da folha-bandeira do trigo e do nitrogênio com o rendimento do trigo, a aplicação direta deste nutriente na folha ela poderia promover uma absorção mais rápida desse e, consequentemente, uma possível maior produção de grãos por espiga, mais proteínas e até mais espigas maiores. Então, levando em consideração isso, o objetivo geral deste experimento é avaliar o efeito da ureia aplicada de forma dissolvida e sólida na folha-bandeira do trigo. E os objetivos específicos apontados foram mensurar o índice de clorofila e nitrogênio presente nas folhas,
principalmente na folha-bandeira, através de um clorofilômetro e levando em consideração todos os tratamentos. A avaliação dos caracteres agronômicos a campo, como a altura de planta, comprimento da folha e biomassa, e mensurar alguns componentes da produtividade da cultura, como comprimento da espiga, massa da espiga, número de grãos por espiga e massa de grãos por espiga. O estudo será desenvolvido no Instituto Regional de Desenvolvimento Rural, IRDER, localizado no município de Augusto Pestana, estado do Rio Grande do Sul, no ano agrícola de 2023, utilizando a cultivar T-Bio-Atom da Biotrigo, com um delineamento experimental de blocos casualizados, com 4 repetições em fatorial 2 por 5, sendo 2 para a fonte de ureia, sólida e dissolvida, e 5 para a dose de nitrogênio, 0, 25, 50, 75 e 100 kg por hectare. Serão 6 blocos com 6 repetições, que totalizam 60 unidades experimentais, totalizando uma área de experimento de 300 metros quadrados. A área onde o experimento será instalado caracteriza-se em um sistema de plantio direto consolidado. O solo do local classifica-se como lato solo vermelho distroférico típico, que apresenta um perfil profundo, bem drenado, coloração vermelho escuro com altos teores de argila. Em torno de 15 dias antes da semeadura, será realizada uma análise de solo para analisar as características físicas e químicas do solo, e a semeadura será realizada conforme o zoneamento recomendado para a região, entre a segunda quinzena de junho e primeira quinzena de julho, com auxílio de uma semeadora adubadora. As unidades experimentais serão compostas de 5 linhas com 5 metros de comprimento cada e espaçamento entre linhas de 0,20 metros, correspondendo a uma unidade experimental de 5 metros quadrados. A densidade populacional será de 400 sementes viáveis por metro quadrado. Este é um croquis de campo do experimento de como ele será instalado a campo. Também será realizado a dissolução da ureia através da dissolução de diferentes doses de nitrogênio, 0, 25, 50, 75 e 100 kg por hectare, que considerando o percentual de 45% de nitrogênio da ureia, essas doses representam respectivamente 0, 27,5, 55, 80 e 110 gramas de ureia por unidade experimental. O tempo para a dissolução das doses será de 1 hora e o volume de água pré-estabelecido para as doses menores de ureia, ou seja, 0, 25,5 e 55 gramas, é de 200 litros por hectare, e 400 litros por hectare para as doses maiores, de 80 e 110 gramas, que representa respectivamente 100 e 200 ml por unidade experimental. Para dissolver essas doses de ureia, serão utilizados garrafa PET de 2 litros, onde serão inseridas as quantidades de ureia e os volumes de água. A aplicação da ureia dissolvida será realizada com um pulverizador costal. A adubação nitrogenada, tanto a sólida quanto a líquida, com ureia será disponibilizada em cobertura em 3 momentos para a cultura do trigo, no início do perfilhamento, no início da elongação e quando a folha-bandeira estiver visível. E neste experimento, uma possível característica perturbadora é a adubação de base, pois poderia dissimular os resultados e para evitar isso não será utilizada então nenhuma adubação na semeadura. As variáveis analisadas para esse experimento serão o comprimento da espiga, a massa de espiga, o número de grãos por espiga, a massa de grãos da espiga, o índice de clorofila pela leitura do índice de clorofila, o índice SPAD, em 5 pontos por folha do material vegetal utilizando o clorofilômetro manual Minolta SPAD 502, altura de planta, comprimento de folha e produtividade de biomassa. Serão utilizados modelos matemáticos, os quais buscam avaliar a eficiência das 2 fontes de ureia, tanto a sólida quanto a líquida, e suas doses, através dos dados obtidos por variáveis analisadas. Esses dados são submetidos à análise de variância, a nova, para o fator qualitativo, ou seja, fontes de ureia. Caso haja significância, será utilizada a comparação de médias pelo teste de Tukey, e para o fator quantitativo, ou seja, doses, será realizada a análise de regressão linear.
E para comparar os dois fatores, será observado os resultados revelados pela análise de variação. Os softwares utilizados para rodar esses dados serão o Excel e o GENIS. Os dados das variáveis analisadas serão submetidos à análise de variância, considerando um nível de significância de 5% de probabilidade de erro, que permite comparar médias de diferentes grupos para verificar se essas médias são iguais ou se existe diferença significativa entre elas. Dessa forma, a análise de variância é a que nos permite fazer partições dos graus de liberdade e das somas de quadrado, sendo que cada uma das partes gera uma estimativa de variância denominada de quadrado médio. Na análise de variância, cada observação é representada por um modelo matemático linear aditivo, de modo que a hipótese nula afirma que todas as médias dos níveis dos fatores são iguais, e os pequenos desvios são ocasionados pelo acaso, enquanto que a hipótese alternativa afirma que pelo menos uma das médias é diferente. Este modelo de tabela ele mostra a análise de variância para o experimento fatorial em delineamento de blocos casualizados. Se a interação ela for significativa, ou seja, quando rejeita-se H0 e aceita-se H1, é necessário aplicar um teste de comparação de médias dos tratamentos, podendo assim concluir qual foi o melhor. Os testes de comparação de médias eles servem como um complemento para o estudo da análise de variância. Para esse experimento será utilizado o teste de comparação de médias de Tukey, desenvolvido por John Tukey em 1953, que baseia-se na comparação de variáveis e leva em consideração uma amostra normalizada de médias, derivando da atribuição da diferença mínima significativa a 5% de probabilidade, demonstrada através deste modelo. Modelos de regressão possibilitam construir relações existentes entre a variável dependente e as variáveis independentes. E por meio da regressão linear simples, pode-se estimar o valor esperado da variável y baseado nos valores da variável x. Na análise de regressão linear, é considerada apenas uma variável independente expressa através de uma função de primeiro grau, a qual está expressa por meio desta fórmula. E essa tabela ela representa uma análise de variância da regressão linear simples que será utilizada para este experimento. Além disso, então, eu apresento também o cronograma das atividades para esse experimento e o orçamento de materiais e equipamentos que serão utilizados para desenvolver este experimento, totalizando o valor de R$ 6.525,80. Como resultados esperados para esse experimento, eu trago que presume-se que o fornecimento da ureia líquida promova aumento na disponibilidade, absorção e assimilação do nitrogênio pelas plantas, reduzindo as perdas, especialmente em momentos menos favoráveis à adubação, e favoreça o acúmulo de nitrogênio nos grãos. Espera-se que, através da fonte de nitrogênio dissolvida, a folha-bandeira do trigo exerça de maneira ainda mais satisfatória suas funções na planta, devido à rápida e direta disponibilidade de nitrogênio via pulverização, promovendo o aumento dos componentes agronômicos e de produtividade da cultura. E espera-se que, de modo geral, esse experimento ele traga resultados através das variáveis analisadas e dos modelos matemáticos escolhidos, que possibilitem, através da utilização da ureia dissolvida e do desempenho da folha-bandeira da cultura com o tratamento direto com essa, a redução dos custos de produção, melhor aproveitamento do nutriente, reduzindo a poluição da atmosfera e do ambiente, e que ainda haja aumento dos componentes de rendimento da cultura. Aqui eu trago algumas referências que foram utilizadas para desenvolver este trabalho. Agradeço a atenção de todos e deixo meu contato para sanar qualquer dúvida a respeito desse experimento.